Olá, no Almanaque Histórico de hoje vamos acompanhar uma das maiores civilizações da história. Roma Antiga foi uma das civilizações mais influentes da história, moldando a cultura, o governo, a arte e a arquitetura de grande parte do mundo ocidental. Situada inicialmente na cidade de Roma, na Península Itálica, essa civilização se expandiu para se tornar um vasto império que, no seu auge, governava desde a Britânia, atual Inglaterra, até o Egito. Vou fornecer uma visão detalhada dessa civilização fascinante e complexa, mostrando seus feitos e impactos duradouros que exerceu. Roma era governada por uma série de 7 reis, que contribuíram para o desenvolvimento das primeiras instituições e infraestruturas romanas. Este período é marcado pelo estabelecimento das bases da sociedade romana, incluindo as primeiras leis e práticas religiosas. República Romana. Monarquia foi substituída por um sistema republicano em 509 a.C., após a revolta contra o último rei, Tarquínio, o Soberbo. Na República, o poder foi dividido entre duas classes principais: os patrícios, aristocratas de famílias antigas, e os plebeus, a classe comum. A estrutura política da República incluía Senado, órgão governante formado principalmente por patrícios que detinham grande influência nas decisões políticas, magistraturas, cargos eletivos que incluíam cônsules, pretores e questores, assembleias populares, organizações que representavam o povo, como a Assembleia das Centúrias e a Assembleia da Plebe. A República Romana se expandiu rapidamente, dominando toda a Península Itálica e, eventualmente, enfrentando outras potências mediterrâneas, como Cartago. As Guerras Púnicas, 264 a.C., 146 a.C., entre Roma e Cartago resultaram na destruição de Cartago e consolidaram Roma como uma potência militar dominante. Crises internas e o fim da República. O sucesso de Roma trouxe desigualdade e tensões sociais. A expansão trouxe riquezas para poucos, enquanto muitos cidadãos romanos enfrentaram dificuldades econômicas. Reformadores como Tibério e Caio Graco tentaram implementar reformas para beneficiar os plebeus, mas foram assassinados. O exército romano, que inicialmente era composto por cidadãos-soldados, tornou-se cada vez mais dependente de líderes militares como Júlio César, Pompeu e Crasso, que acumulavam poder. O conflito entre Júlio César e o Senado levou a uma guerra civil. Em 44 a.C., César foi assassinado após se tornar ditador vitalício, o que intensificou ainda mais as tensões. Após anos de guerra, o sobrinho neto de César, Otaviano, mais tarde conhecido como Augusto, derrotou Marco Antônio e se tornou o primeiro imperador de Roma, encerrando a República. Império Romano. 27 a.C., 476 d.C., com a ascensão de Otaviano, Roma entrou em uma nova era de governo, o Império Romano. Augusto reorganizou o exército, criou uma administração eficiente e trouxe estabilidade ao Império. Durante o Pax Romana, 27 a.C., 180 d.C., o Império viveu um período de paz relativa e prosperidade, com uma expansão que atingiu sua máxima extensão, incluindo territórios na Europa, Ásia e África. O império era administrado através de governadores provinciais, que respondiam ao imperador. A sociedade era hierárquica, e a cidadania romana era um privilégio, conferindo direitos e isenções fiscais. A vida urbana se concentrava nas cidades, com infraestrutura avançada, como aquedutos, estradas, banhos públicos e arenas. Religião e cultura. Roma era inicialmente politeísta, e seus deuses eram adaptados da mitologia grega. Além disso, absorvia cultos e religiões de regiões conquistadas. Com o tempo, o cristianismo surgiu na província da Judéia e gradualmente se espalhou. No início, os cristãos foram perseguidos, mas no século IV, o imperador Constantino adotou o cristianismo, que se tornou a religião oficial do império. A cultura romana valorizava a oratória, a filosofia e as artes. Escritores como Cícero, Virgílio e Horácio influenciaram a literatura ocidental. Na arquitetura, Roma é conhecida pelo uso do arco, da cúpula e de grandes construções como o Coliseu, o Panteão e os banhos públicos.
Declínio e queda do Império Ocidental. O Império Romano começou a enfraquecer no século III devido a crises econômicas, pressões externas e instabilidade interna. Imperadores como Diocleciano tentaram reformar o Império, dividindo-o entre o Império Romano Ocidental e o Império Romano Bizantino, para facilitar o governo. Apesar das reformas, o Império Ocidental enfrentou invasões de povos bárbaros, incluindo os visigodos e os hunos. Em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro, um líder germânico. E isso marcou o fim do Império Romano do Ocidente. No entanto, o Império Bizantino continuou a prosperar até a queda de Constantinopla em 1453. Legado de Roma é vasto e duradouro. O direito romano serve como base para muitos sistemas jurídicos modernos. As línguas românicas, como o português, espanhol e italiano, derivam diretamente do latim, a língua de Roma. A engenharia romana influenciou obras de infraestrutura modernas, enquanto as ideias de cidadania e governança impactaram o desenvolvimento da democracia e da república. A história de Roma é a história de uma pequena cidade-estado que se transformou em uma das civilizações mais influentes do mundo antigo. Desde suas humildes origens até sua expansão como um vasto império e sua eventual queda, Roma deixou uma marca indelével na história humana. Suas contribuições moldaram o desenvolvimento da sociedade ocidental e ainda são evidentes em nosso mundo atual. Esse foi o Almanaque Histórico de hoje. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Peço que se inscreva no canal e deixe o like para estar recebendo mais conteúdos como esse. Nos comentários pode estar deixando sugestões para os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima!